Outra vez, bom dia, vamos ficar de pé, por favor. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado eu quero andar. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado eu quero andar. Ergo as minhas mãos para te encontrar, meu coração quer cantar. Eu não me louvar. Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Amém. Vou pedir que o nosso irmão Amauri nos dirija numa palavra de oração. Amém. Ainda de pé, por favor, vamos cantar os parabéns a quem fez anos durante esta última semana, quem faz hoje. Então, Irmã Esmeralda, estão aqui, um passarinho está aqui a dizer que a Irmã Esmeralda faz anos, o Luís fez 18 anos e o tio Manel fez 47, então é só mensagens verdadeiras, não é? E a Irmã Esmeralda, também não vamos dizer quantos fez, mas fez alguns, não é? Fez mais um, outro ano. Quanto? 77. Olha, é redondo. A nossa irmã também veio do Brasil para nós lhe cantarmos os parabéns. Irmã Aparecida, muito bem. Então hoje temos um friso bonito. Vamos cantar os parabéns da escola. Parabéns da igreja, mais um ano de Deus. Caminhando para o céu. Parabéns da igreja, mais um
Parabéns a cada um de vós. Podem sentar-se. Vamos ter hoje um culto muito rico, vamos poder orar, interceder, ser informados, aprender. Vamos desde já, em espírito de oração, concentrar as nossas mentes no culto que estamos a tributar ao nosso Deus e vamos reconhecer que não há Deus acima do Senhor. É força, proteção, torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Princípio, quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Ensina-me a lutar, ensina-me a lutar, mostra-me onde devo sempre andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Será este, em parte, o tema da mensagem de hoje, trazida pelo pastor Armando Alves, que daqui a pouco já vamos apresentar. Algumas informações relativamente não só ao mês de novembro, vamos começar com o mês de novembro, com duas grandes atividades. Fechem, por favor, estas datas no vosso calendário. 3 de novembro vamos até Troviscal para, com os nossos irmãos da Igreja Batista lá, podermos ter um culto de batismos em comunidade, em comunhão. Em 3 de novembro, vamos então reservar, vai o autocarro sair de Algures, vamos ver qual será o melhor ponto, mas provavelmente do Parque de Estacionamento do Leclerc. Então vamos sair todos juntos às 8, vamos ter uma viagem certamente de confraternização, mas sobretudo de gratidão a Deus, de testemunho, de culto ao nosso Deus, através do batismo dos irmãos que se vão apresentar à igreja. Já vamos falar disso daqui a pouco. Mas um pouco mais tarde, ainda no outro slide, Suelen, vamos também realizar um agosto no Recanto da Fé, em Quiaios. Vamos na próxima semana ter uma lista, quer para o autocarro, quer para esta atividade. Será no sábado, o agosto,
dia 9 de novembro, portanto, uma semana mais tarde, e vamos então estar lá não só a assar as castanhas, comê-las, mas, sobretudo, para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus, mas porque é bom que os irmãos estejam em união, como diz o Salmo 133, vamos assim estreitar os nossos laços de confraternização, sempre pensando que são ótimas oportunidades para convidarmos amigos nossos para estar connosco e assim poderem usufruir da salvação em Jesus Cristo. Vamos então reservar os dias 3 e 9 de novembro. A partir do dia 16 de outubro, nós vamos iniciar 2 estudos. Então, daqui a pouco, depois, no final do culto, quem quiser pode falar com a Paula. Ela tem a lista não só das pessoas, não vamos fazer homens e mulheres desta vez. Quem quiser pode estudar o livro Talmidim 52, liderado pelo pastor Jonas. É um percurso pelos ensinamentos de Jesus ao longo de um ano. 52 não é nenhum número mágico, são 52 semanas que tem o ano e, portanto, daí... E também Talmidim não é nenhum medicamento. Está bem? Depois, com o estudo, os irmãos vão perceber o porquê desta designação. Talmidim, o 52, porque são 52 semanas, não significa necessariamente que para já o estudo vá demorar 52 semanas, não fiquem desde já desanimados com isso, mas quem quiser então inscrever-se nesta classe, as 2 classes vão decorrer à mesma hora, aqui nas instalações da igreja, temos espaço para 2 classes, então quem quiser fazer com o pastor Jonas o estudo Talmidim 52, quem quiser fazer o estudo Uma Vida com Propósitos, baseado no livro de Rick Warren, também pode inscrever-se nestas classes. Portanto, são 2 classes que vão ocorrer ao mesmo tempo, uma vez que, como vamos ver, o lema do próximo ano será compromisso. Então, quer um, quer outro, quer o Talmidim 52, quer Uma Vida com Propósitos, serão usados para que possamos apreender o que Deus quer para as nossas vidas. Então, a partir do sábado, dia 19 de outubro, a partir das 16 horas, quem quiser fazer qualquer um destes estudos, vamos agradecer... 16, sim, 2, 9, 16. Vamos agradecer também ao casal Amauri, que trouxe quer os livros Uma Vida com Propósito, quer o Talmidim 52 do Brasil, e assim foi possível que de forma mais barata os irmãos possam ter acesso então aos 2 manuais. Vamos orar também por este ministério. Vamos orar também pelo ministério do Facebook. Mais de 1000 pessoas viram uma das publicações, só uma das publicações esta semana que a Igreja publicou no Facebook. Portanto, vamos orar, e todos os dias nós fazemos publicações. Portanto, vamos orar por este ministério, vamos orar e vamos também pedir que outros irmãos possam contribuir com conteúdos para que assim a página da Igreja seja cada vez mais rica. Obrigado, Suelen. Vamos avançar. Estas são as atividades da nossa igreja. Vamos orar por cada uma delas, pelas aulas de Pilates à terça e à quinta-feira. Vamos orar pelo culto de quarta-feira. Vamos orar pelas Déboras que oram incessantemente por todos nós desde há muitos anos. Vamos orar por cada uma das atividades da igreja, por quem a lidera, por quem nela participa, para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E estamos a terminar então o mês da Bíblia. O pastor Armando Alves é o último desta série de cultos que dedicamos então à palavra de Deus. No próximo sábado, alguns irmãos vão deslocar-se a Leiria para celebrar os 50 anos, não de educação teológica, mas do Seminário Teológico Batista de Queluz. Então, 5 de outubro, em Leiria, será certamente um culto em que vamos poder também cultuar a Deus através da entrega de diplomas aos pastores que concluíram o seu trabalho de mestrado. Alguns irmãos da nossa igreja vão estar em Leiria, então, por favor, combinem entre vós para que ajudem também na pegada ecológica e usemos então a lógica da descarbonização. Não vá cada um no seu carro, então vamos procurar otimizar as boleias para que o mínimo de carros leve o máximo de pessoas e assim também estarmos mais de acordo com a diminuição da pegada ecológica. Vamos orar por cada uma destas atividades, mas eu vou também pedir que a Ana possa chegar aqui à frente. A nossa missionária vai mais uma vez em missão, então eu vou pedir que os pastores presentes
Neste caso temos o pastor Armando Pereira, temos o pastor Jonas, Armando Alves, temos o pastor Jonas, temos o pastor Cavaco do Norte, acho que não me estou a esquecer de nenhum pastor. Eu vou pedir que os pastores venham aqui à frente e possam orar pela Ana, que vai em missão, neste caso vai em missão para a Europa, vai para a Bélgica. Eu não sei se a Ana quer dizer 2 palavras sobre isso, e depois vamos orar a igreja, porque a Ana certamente precisará nos próximos 3 meses das nossas orações constantes, mas de alguma maneira fica aqui o reconhecimento da igreja por aquilo que a Ana tem feito e também para que Deus a continue a abençoar na sua vida e no seu ministério. Ana, faz favor, ao micro, que é para quem está. Então, muito resumidamente, o que eu tenho a dizer é obrigado. Obrigada pelas contribuições, obrigada pelo apoio, obrigada pelas orações, que serve para o passado, para o presente e para o futuro, porque sei que vão continuar a fazê-lo. Eu não sei se algum dos meus colegas quer orar. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja continua a pensar e a amar missões. Pedimos, Senhor, que abras realmente o nosso coração cada vez mais a este propósito, porque nós sabemos que tu nos indicaste: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, batizando os discípulos em nome e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pelo ministério, pelo trabalho da tua serva Ana, e que realmente continuas a ser com ela, e vais ser certamente, e nós ficamos aqui a segurar as cordas em oração e tudo aquilo que pudermos fazer para que ela possa continuar a servir-te, a honrar-te e a levar muitas almas aos teus pés. É isso que nós desejamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa viagem. Vamos ensaiar aqui uma maneira diferente de cantar. Este coro, que eu vou pedir à Suel, já lá está, este coro pode ser cantado todos juntos ou pode ser cantado de maneira diferente e desencontrada, mas todos a afinar, está bem? Então a sugestão é a seguinte: nós vamos cantar a primeira vez todos juntos, e depois da segunda vez os nossos irmãos da esquerda vão começar, os irmãos da direita vão aguardar até que possam começar a cantar o coro, e assim desencontradamente vamos cantar 2 vezes até que no fim nos vamos encontrar outra vez. Eu já explico como é que é. A primeira parte é assim: que a glória do Senhor seja, que o Senhor fácil, não é? Então eu vou só mudar de tom para ser mais fácil. Que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre em suas obras. É fácil. Está bem? Que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre em suas obras. E depois a outra parte vai cantar: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a Deus enquanto existir. Então vamos cantar de forma desencontrada. Os irmãos da esquerda vão começar: que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre em suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a Deus enquanto existir. Já sabemos como é que é. Agora, depois vamos começar, esta parte vai começar de forma desencontrada. Que a glória do Senhor seja, que o Senhor se alegre em suas obras. Que o Senhor seja, que o Senhor se alegre em suas obras. Seja
vai correr muito melhor. Eu vou pedir que o irmão Luís Glória agora lidere esta altura muito importante do nosso culto, que é a altura em que nós entregamos ao nosso Deus uma parte dos recursos que Ele nos dá para sobreviver. Então vamos entregar os dízimos e as ofertas, ninguém se sinta obrigado a contribuir, antes pelo contrário, é um ato de amor, é um ato voluntário, chamando a atenção para um outro ministério da nossa igreja. Hoje, quando o pastor Armando Alves subir ao púlpito, pela primeira vez, desde que estamos aqui nestas instalações, vai mesmo subir. Eu sei que a maior parte dos irmãos ainda não repararam, mas é um ótimo acrescento às nossas instalações, liderado pelo irmão Fernando Silva, que proporciona um estrado. Então, não é nada relacionado com a altura, a nossa altura, não é nada relacionado com isso, mas porque alguns irmãos achavam que quando o pregador fala, nem todos o viam convenientemente, então nós decidimos fazer um estrado que está aqui. A boa notícia é que ele está aqui. A má notícia é que uma parte da verba para ele estar aqui ainda está nos vossos bolsos, está bem? Então, para não sobrecarregarmos a tesouraria da igreja, o estrado custou 200 euros, tudo em nós é transparente, o estrado custou 200 euros e o irmão Fernando Silva já conseguiu uma verba de 125, portanto, só faltam 75, mas para não sobrecarregarmos a tesouraria da igreja, quem quiser acrescentar algo a estes 125 euros, de forma amorosa e não sobrecarregando a igreja, então pode contribuir à parte, para além do seu dízimo ou da sua oferta, especificamente para esta obra que vai valorizar então a nossa igreja. Fica aqui então o desafio, quem quiser completar de maneira a rapidamente chegarmos aos 200 euros, então esse dinheiro será muito bem-vindo. Vamos ainda cantar o coro que cantamos, enquanto o irmão Luís Glória recolhe então os dízimos e ofertas. Que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre em suas obras. Que a glória do Senhor seja, que o Senhor se alegre em suas obras. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a Deus enquanto existir. Neste momento também te quero pedir e orar e agradecer a bondade de todos os irmãos aqui presentes, nas dádios e nos dízimos que foram ofertados. Prometemos, Senhor, utilizá-los unicamente na tua obra. Tudo isto agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu ia pedir que o pastor Cavaco do Norte possa chegar aqui e apresentar o pastor Armando Alves, que hoje vem entregar da parte de Deus a sua palavra. Já passaram tantos anos que eu já não o reconheço. Eu disse a brincar ao meu querido colega, não sei se posso dizer discípulo, claro, não fui. O irmão, o pastor Jonas, já me disse a mim: ó pastor Cavaco, mas eu não percebo, toda a gente
É que os irmãos não imaginam o palito que ele era. A Paula e o Theo e outros lembram-se muito bem. É um prazer enorme realmente ter connosco o caro Armando Alves. Armando Pereira é outro. E realmente ele vai dizer alguma coisa do tempo passado, porque ele é parte da nossa igreja. Quer dizer, o início da nossa igreja foi também parte dele. Não só aqui, com jovens, com o trabalho de jovens, e também em Outeiro, onde foi obreiro da própria igreja do Outeiro durante algum tempo, enquanto eu também era pastor, claro, e ele ainda não era. Ele é mais jovem, claro. Nota-se bem. Então, ele vai dizer o que está no seu coração. Muito obrigado. Eu não digo mais nada. Obrigado. Obrigado. E essa do gordo não é para levar a mal. Não, eu estou a fazer dieta. Pronto. Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos. Trago também as saudações da Igreja Batista de Águeda para os irmãos aqui. E ficamos em oração, esperando que o Senhor muito vos abençoe e vos conceda os objetivos que Ele colocou no vosso coração e que Ele próprio vai cumprindo. Eu continuo a orar por vós, por um novo espaço. É um sonho já há muitos anos, não é, Pastor Titã? E nós continuamos a orar e sabemos que o Senhor, mais cedo ou mais tarde, há de ser fiel e há de vos conceder esse novo espaço. E portanto, nós permanecemos em oração por isso também. Eu não vou ocupar muito tempo sobre o passado, porque temos a nossa mensagem, mas realmente foi um tempo extremamente abençoado e de grande aprendizagem. E é um tempo sempre em que, quando somos obreiros auxiliares e estamos ao serviço de duas igrejas e uma missão, como estávamos nessa altura, portanto, tínhamos a igreja de Figueira da Foz, tínhamos a igreja de Matos e tínhamos a missão do Outeiro, não é? E portanto, nós, com uma motorizada de 2 velocidades, uma KTM, não é? Fazíamos esse triângulo de manhã em Figueira da Foz, depois íamos almoçar à casa de uns irmãos lá perto de Matos e fazíamos o culto da parte da tarde e finalmente, mais tarde naquele dia, íamos ao Outeiro. E era muito interessante porque o Outeiro nessa altura ainda tinha o edifício antigo e eu estava a contar ao pastor Teotónio que tínhamos lá 2 passarinhos que voavam dentro do edifício enquanto estávamos com a reunião e então eles tinham um ninho feito dentro da próprio salão de cultos, não é? E nós estávamos na reunião e eles faziam música de fundo, voando e chilreando, não é? De um lado para o outro, era muito interessante. Mas foi um tempo também muito, muito bom de aprendizagem e que aprendemos muito, muito com quem sempre teve, e os irmãos conhecem, o pastor Teotónio melhor do que eu, então com quem sempre teve um coração missionário e com visão missionária. E ele continua, e até sermos promovidos à glória, é isso que nós precisamos de ter, é um coração missionário, porque somos discípulos do maior missionário, não é? Do universo, que é Jesus Cristo. É? E hoje nós vamos estudar sobre a forma como Deus nos usa para a sua glória. Ok? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Esther. Livro de Esther. E eu gostaria de fazer convosco uma jornada ao longo deste livro que, portanto, embora
estejamos aqui com a perspectiva de abranger 7 capítulos de Esther. Os irmãos não se preocupem porque não vou demorar mais do que 2 horas, portanto não há problema nenhum, está bem? Fiquem descansados. Então, em primeiro lugar, nós gostaríamos de inclinar as nossas cabeças e pedir ao Senhor que venha ensinar-nos a sua palavra, está bem? Nosso Deus e Pai, amantíssimo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra escrita e a tua palavra revelada, que é Jesus Cristo. E neste momento em que vamos debruçar-nos sobre a tua palavra escrita, nós pedimos que o teu Espírito possa ensinar-nos, possa revelar-nos aquilo que precisamos de extrair dela para a nossa edificação, nosso crescimento à imagem de Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a pergunta é: o que é a igreja? O que é que somos nós? Sabemos que a graça de Deus um dia nos alcançou, não é? Sabemos que não por causa dos nossos méritos, nem por causa de algo que tínhamos feito, ou por causa da iniciativa que tenha partido de nós em procurarmos a Deus, porque a Bíblia diz: ninguém busca a Deus. Mas sabemos que pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus nos procurou. É a diferença entre religião e evangelho, entre religião e mensagem bíblica. A religião diz que tu estás aqui e vais fazer o teu melhor para chegar aqui a Deus. E a seta vai de baixo para cima. E são as nossas tentativas, e é a nossa religiosidade, e são as nossas boas obras que muitas vezes são ensinados como cultura bíblica ao povo, mas nada tem de bíblico, como os irmãos sabem. E nós perguntamos então qual é a alternativa à religião. Às vezes eu choco os nossos irmãos, os irmãos na fé. Eu choco um pouco quando eu digo que Karl Marx tinha razão, quando ele disse que a religião é o ópio do povo. Porque a religião é um dos maiores inimigos do homem na busca de Deus. Porque a religião substitui Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas têm religião, pensam que já não precisam buscar a Deus. Religião é suficiente. Então, religião é um inimigo de Deus e do homem. Mas na sua graça, Deus não trouxe religião. Deus não trouxe essa necessidade de tentar chegar a Ele através dos nossos esforços. Aquilo que Deus fez foi, Ele veio até nós. É uma seta no sentido contrário, não é? Nós não vamos a Ele, foi Ele que veio até nós. E quando nós pensamos em nós próprios como igreja, nós somos levados a perguntar: afinal, o que é a igreja? É aquele local onde eu vou todos os domingos de manhã ouvir a Bíblia, ouvir alguém pregar, ouvir a um professor ensinar na escola dominical, ou uma professora, onde eu vou cantar porque eu gosto de música e aquilo até é muito agradável e tenho lá uns amigos e, portanto, nos domingos em que não tenho nada que fazer até vou lá, não é? Que há muitos anos eu estava a pastorear a igreja em Mãe Martins e nós estávamos a notar que uma senhora de muita idade já, ela já há muito tempo que não faltava, que não estava connosco. Então um domingo ela apareceu e nós não tínhamos conseguido contactar com ela, mas ela apareceu nesse domingo. Eu disse, muito prazer, então, como tem estado, etc, etc. Pastor, olha, hoje não tinha nada que fazer, vinha à igreja. Ok. É aquele local onde vamos quando não temos nada que fazer? Será? Mas a igreja, segundo a Bíblia, segundo
aquilo que Jesus concebeu para ser igreja. A igreja é o conjunto daqueles que são alcançados e salvos pela graça de Deus e regenerados, isto é, que nascem de novo pelo arrependimento e nascem de novo pela ação do Espírito em Cristo. Nascem de novo em Cristo. Pela fé unicamente em Cristo e em mais ninguém. E pela graça de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé, mas é quando colocamos a fé na pessoa certa, isso então é graça. Não é quando colocamos a fé em qualquer coisa, porque a fé não nos salva, o que salva é a graça. E a graça é Jesus Cristo. E por isso nós chegamos a perguntar então, porquê é que nós somos igreja? Porquê é que nós somos igreja? Porquê é que Deus nos chamou? Porquê é que Deus se revelou a nós na sua graça e nos fez igreja? Bem, Ele fez-nos igreja exatamente para isto, para sermos instrumentos da sua glória. Para sermos instrumentos da sua glória. Não foi para aquecermos o banco ao domingo de manhã. Ok? Não foi para virmos ver o show. Não foi para substituirmos uma religião por outra. Eu era... Agora sou. Não foi para isso. Deus fez-nos igreja para sermos instrumentos da sua glória. E hoje vamos analisar uma jovenzinha que provavelmente não teria mais de 17 ou 18 anos, que Deus usou para ser instrumento da sua glória. Porque tu podes perguntar, e eu também posso perguntar, mas quem sou eu para ser usado por Deus para a sua glória? Quem sou eu? Eu sei que há muitos de vós aqui na congregação, assim como há muitos irmãos espalhados por igrejas locais, por esse país fora e por esse mundo fora, que sentem isso, pensam isso. Essa coisa do ministério, é para os profissionais, para os pastores, para os missionários, para a missionária ali, não é? Isso é para os profissionais da palavra. Isso é bom. Mas o Evangelho para mim, não, eu sou um simples membro da igreja, vou ao domingo de manhã, ouço a palavra e depois volto para casa e durante a semana vou à minha vida. Não tem nada a ver com ministério. Isso é para os profissionais, para os pastores, para os missionários, para os obreiros. Não tem nada a ver comigo. Será? Se fosse, a Bíblia não dizia que Deus usa as coisas simples deste mundo para confundir as complicadas. Que usa as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Que usa as coisas que não são para confundir as que são. Tu podes dizer, eu não sou ninguém, então estás na posição ideal para ser usado por Deus como instrumento da sua glória. Só que ainda não reparaste que Ele já te está a usar a partir do dia em que te chamou para seres um discípulo de Jesus, para seres alguém que nasceu de novo em Cristo. Desde esse dia, Ele já te começou a chamar. E como é que Ele nos usa para sermos instrumento da sua glória? Esther era uma jovenzinha que ainda por cima vivia numa terra estranha da sua. Ela era judia, ela pertencia ao povo hebreu e ela agora estava no cativeiro na Pérsia. Ok? E o rei Assuero, e aqui vem então a circunstância que permite a Deus
posicionar. E a primeira coisa que Deus faz para nos usar é o posicionamento. Ele posiciona-nos em algum lugar, e o lugar onde tu estás, o lugar onde Ele te colocou, o lugar onde Ele te posicionou, seja ele qual for, é o teu campo de missão. Tu trabalhas onde for, esse é o teu campo de missão. Tu tens pessoas que se cruzam normalmente, diariamente ou regularmente por ti. Elas são o teu campo de missão. O lugar onde tu vives é o teu campo de missão. A posição que ocupas em alguma instituição profissional ou escolar é o teu campo de missão. E no capítulo 2, dos versículos 16 e 17, como nós vemos, diz que Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Vasti era a rainha anterior, ela desobedeceu ao rei, foi dispensada, ele pagou-lhe o 13º mês e os retroativos, e Vasti foi dispensada da sua atividade como rainha, e o rei começou à procura de uma nova rainha, e mandou vir todas as virgens com bom aspecto, lá, aspecto exterior, portanto, de todo o império, de todo o reino. E Esther foi levada também à presença do rei para passar os testes que haviam de ser feitos a todas aquelas jovens, para ver qual delas viria a ser rainha. O nome de Esther não era Esther. O nome original de Esther era Hadassah, porque é o seu nome judaico. Mas por causa dela ser judia, dela ser hebraica, o tio Mordecai, ou Mardoqueu, como lhe queiram chamar, disse: é melhor tu não ficares com o teu nome judeu, vamos dar-te um outro nome, um nome mais persa, vamos chamar-te Esther, Esther de Susã, ou de Susa, que era a cidade onde ela vivia. E então, assim foi, e ela foi escolhida. Agora, as candidatas eram muitas. E os irmãos vejam que quando alguma coisa acontece na nossa vida, não acontece por acaso. Na vida do Filho de Deus, nascido de novo em Cristo, não há acasos. Ok? Estão a entender? Se acreditavam nisso antes, que havia acasos, que a vida do Filho de Deus era regida pelo acaso, então tirem essa ideia da cabeça, tá bom? E digam para a pessoa do lado: na nossa vida, que somos filhos de Deus, não há acasos. Digam lá para a pessoa do lado: na nossa vida não há acasos, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida, o Senhor é soberano sobre a história, o Senhor é soberano absoluto. Na vida do Filho de Deus não há acasos. Portanto, Deus, em primeiro lugar, posiciona-nos onde Ele nos quer usar. Em segundo lugar, depois de nos posicionar, Ele tem que resolver um outro problema, que é o problema de ficarmos sensibilizados para a missão que Ele nos dá. Onde nós estivermos, Deus vai colocar-nos diante de um problema para ser solucionado. Pode ser simplesmente
simplesmente entre aspas, a evangelização das pessoas que estão connosco, nesse local, no nosso universo de influência, mas também pode ser qualquer outro tipo de problema que Deus traga para nós, para nos usar e para, através de nos usar, Deus poder solucionar esse problema. Uma coisa é certa, quando Deus nos traz um problema, nós aceitamos logo, é? Não creio. Não creio. Tinha um irmão nosso que era... que uma vez disse assim, quando alguém chega ao pé de mim e diz, eu tenho um problema, então eu penso logo, agora eu tenho um problema. Porque quando alguém tem um problema e chega junto de nós, então o problema passa a ser nosso. Porque essa pessoa vem pedir-nos ajuda para resolver o seu problema. Ok? Então muitas vezes nós agimos dessa maneira. Porque somos humanos, porque a nossa autoimagem diz que somos fracos, que não temos os recursos, e para mais, se não formos os tais profissionais que passaram pelo Seminário Teológico Batista ou pelo Instituto Bíblico Português e não temos preparação, achamos que isso deve ser engano, Senhor, não sou eu a pessoa que tu queres, não sou bem eu, deve ser engano. Deve ser ali o meu outro irmão que tem mais preparação do que eu e então provavelmente é ele ou ela que estão ali para resolver o problema, não eu. Ok. E vejam, por exemplo, no capítulo 4, os versos 1 a 9, diz que quando Mordecai, sobretudo quando se tinha passado, isto é, que o rei tinha aprovado um édito que dizia que todos os judeus deviam de ser exterminados. Então, o que nós temos aqui é que Naamã, inimigo dos judeus, o imperador convenceu o rei a proclamar que todos os judeus no reino tinham que ser exterminados. E que todos os persas tinham liberdade para atacar e matar os judeus e ficar com as suas propriedades. Boa notícia, não é? Claro, é uma ótima notícia. E quando Mordecai sobre isto, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco de cinza e, saindo pela cidade, clamou com amargo clamor. E depois dele, digamos, fazer o luto desta notícia, o que é que ele fez? Então, vieram as servas de Ester e os eunucos, fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, porque Mordecai fez chegar a notícia a Ester e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, etc. E depois nós temos Mordecai a dar o relatório completo que chegou até Ester e no versículo 8 diz também lhe deu o translado, portanto o decreto, uma cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, porque Mordecai era escriba do rei, então tinha uma cópia desse decreto, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Agora Mordecai está a pedir a Ester que ele está a dizer, nós todos temos um problema e Ester está a sentir, agora eu tenho um problema. Ok. E então, vejam o que é que Ester responde. No versículo 10, então Ester
respondeu Ester a Hataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar à presença do rei. Olha, Mordecai, eu lamento muito, mas nós temos aqui um grande problema. É que é assim, se eu tomar a iniciativa de ir ter com o rei, se a iniciativa for minha, sem ele me ter chamado, então provavelmente eu sou morta. Porque ninguém pode, por iniciativa própria, ir à presença do rei, entrar no pátio interior do trono real sem ser chamado, ou terá pena de morte. E muito raramente o rei estenderia o seu cetro de ouro. Este é o argumento que Ester... Olha, não está na minha mão, desculpa, mas não está na minha mão, Mordecai. Não está na minha mão fazer nada. Nós temos aqui uns obstáculos muito grandes. Eu estou de pés e mãos atados. O facto de eu ser rainha não quer dizer nada. Eu não posso fazer nada. Lamento muito. E é necessário Deus submeter-nos, sensibilizar-nos, e Ester ficou sensibilizada, mas depois submeter-nos à realidade que é a soberania absoluta de Deus sobre todo o poder humano. Essa é uma coisa com que nós ainda temos dificuldade de lidar, que é usar a fé para acreditar que não há acasos e que o sítio onde Deus nos posicionou e o problema que Deus nos apresentou não é para nós resolvermos, é para nós sermos instrumento de Deus para Ele resolver. Porque se Ele nos chamou, é porque Ele já tem uma resposta e uma solução. E agora nós temos que sair das nossas limitações, da nossa zona de conforto. Nós temos que acreditar que nós temos que nos submeter a essa realidade que é a soberania de Deus e temos que deixar a nossa zona de conforto. Ester tinha um bom argumento para permanecer na sua zona de conforto. Eu sou rainha, mas não posso fazer nada, porque este é o obstáculo. Eu não posso ir à presença do rei sem ser chamada. Esse é o problema, esse é o obstáculo, eu não posso fazer nada. E depois, aquela ideia que Mordecai depois vai argumentar de volta. A ideia de que esta guerra não é minha. Alguém vem com um problema. Alguém que sabe que tu és crente, que tu és um filho de Deus, uma filha de Deus. Talvez um colega de trabalho, talvez alguém que é tua vizinha ou teu vizinho. E a pessoa vem com o seu problema e diz: eu sei que tu és uma pessoa que estás em comunhão com Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: reza por mim, não é? Reza por mim. E nós o que é que pensamos às vezes? Bem, o problema não é meu, esta guerra não é minha, eu não tenho que fazer nada. O que é que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa limitada. Eu não posso fazer nada. Posso orar, claro, eu posso orar, mas para além disso... Então, limitações que nos levam a permanecer na nossa zona de conforto e depois o argumento de que esta guerra não é minha. Então, aquilo que Deus tem que fazer é destruir esses nossos argumentos. E ele destrói o argumento, Mordecai destrói o argumento de Ester. Vejam no versículos 13 e 14, onde Mordecai lhes diz, responde a Ester o seguinte: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento.
mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta, para este propósito, é que fostes elevada a rainha? Quem sabe, não. Esta é uma pergunta retórica, mas o que ele está a dizer é: Deus colocou-te na posição em que estás para exatamente intervires na salvação do teu povo, para evitares o extermínio total do povo judeu. É precisamente essa a razão que Deus te colocou onde te colocou, que Ele te posicionou onde te posicionou. Então, a seguir, Ele vai capacitar-nos. Deus vai capacitar-nos. Vejam no versículo 16. Vai, diz ele, diz Esther como resposta ao argumento de Mordecai. Então ele disse, disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se morrer, morri. Quando nós chegamos a este ponto em que nós dizemos, eu submeto-me completamente à vontade de Deus, seja qual for o preço que Deus quer que eu pague, eu vou pagar, mesmo que esse preço seja a morte. Mesmo que esse preço seja a morte. Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Se for da vontade de Deus preservar a minha vida, muito bem. Mas se for da vontade de Deus matar-me, morrerei. Porque eu já cheguei à conclusão de que meu tio Mordecai tem razão. Deus trouxe-me aqui, a esta posição, a este lugar, a esta situação, para eu ser um instrumento nas mãos de Deus para evitar o extermínio do meu povo. Não é um problema pequeno. Tratava-se do extermínio total do povo de Israel. E quando Deus nos capacita, logicamente que vai chegar a hora que nós menos gostamos. Eu não sei qual é o vosso perfil, qual é o vosso caráter, qual é a vossa personalidade e qual é o vosso temperamento, mas eu vou dizer-vos, eu sou um homem de paz, eu não gosto de confrontos. Não gosto de confrontos. Não gosto de discussões. Eu cresci numa casa e tive a minha infância numa casa que os meus pais discutiam muito. Fiquei a detestar discussões e confrontos. Mas o confronto é necessário por vezes. Sem confronto, por vezes não há soluções. Sem confronto, não se chega a lado nenhum. Quando o problema é grave, por vezes é necessário o confronto. E é no confronto que Deus acaba por resolver a questão. E a ação e o confronto, nós vemos no capítulo 5, os versos 1 a 8 e depois no 7, 1 a 7. No capítulo 5, diz que ao 3º dia Esther se aprontou com os seus trajes e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Deus muda as circunstâncias porque Deus muda o coração do rei, muda o coração das autoridades. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. E depois nós vemos no capítulo 7 que, aqui no capítulo 5 ainda, que o rei aceita ir a um banquete dado pela rainha. Depois nesse banquete ela pede para ele ir a um segundo banquete. E isto, para um imperador daqueles, é assim um bocado um teste de paciência, não é? Então pedes-me para vir a um banquete e
e dizes que me vais fazer o pedido neste primeiro banquete e agora neste banquete estás-me a pedir para ir a um segundo banquete, andas a brincar comigo? Ok, ele podia dizer isso, não é? Podia dizer isso, mas não disse. Ele disse, está bem, ok, vamos a um segundo banquete, mas neste tu vais-me dizer o que é que pretendes. Não vais protelar mais. E então, nós vemos depois no capítulo 7, nos versos 8 a 10, os resultados que Deus produz. E esses resultados são que, tomando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã, que também foi convidado com o rei, tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Aquele gesto de Amã de ir pedir clemência à rainha foi interpretado como um gesto de abuso de Amã sobre a pessoa da rainha. E tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harboná, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã, Amã já tinha preparado uma forca para enforcar Mordecai, uma forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Interessante, não é? Um povo que está numa posição de condenação, de extermínio, que de repente, pela forma como Deus usa uma jovenzinha de 17 anos, passa para uma posição de vitória. Então, o rei emite um outro édito, não a anular o anterior, porque os imperadores não podiam voltar atrás na sua palavra, mas para dizer que no dia que estava destinado a que os persas exterminassem o povo judeu, então nesse dia os judeus tinham o direito de se defenderem contra os seus atacantes. E assim Deus deu a vitória completa, porque nenhum persa conseguiu matar ou apropriar-se das propriedades de qualquer judeu. E depois há a celebração. No capítulo 9 nós vemos então que vem a festa de Purim. É instituída a partir daí a festa de Purim na história do povo judeu. E Purim, portanto, é a libertação. É a festa da libertação, a festa da libertação da condenação, do extermínio, porque Deus deu vitória ao seu povo. Meus queridos irmãos, nós podemos perguntar, mas quem sou eu para ser usado por Deus como instrumento da sua glória? Quem sou eu? Eu sou apenas o Armando, é verdade, e cada um pode dizer eu sou apenas fulano de tal. Não tenho instrução, não tenho preparação teológica, até provavelmente alguns de vós podeis dizer eu nem sei ler ou escrever. Ainda há casos, não é? Quem sou eu? Tu és um filho ou uma filha de Deus, que Deus chamou para salvar, para nascer de novo em Cristo, e a partir desse dia tu não foste apenas declarado filho de Deus em Cristo, não foste apenas declarado herdeiro da cidade celestial, tu também foste declarado instrumento para a glória de Deus. E o desafio que Deus nos deixa hoje é: fiquem atentos à forma como Deus está
a querer usar-vos. Fiquem atentos, porque Ele está a querer usar-vos em algum assunto, em algum problema, de alguma forma. Portanto, fiquem atentos, porque Ele vai apresentar-vos uma missão. E a questão é qual é a resposta que vocês vão dar à missão que Deus está a apresentar-vos. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija e lidere as nossas vidas e nos use como instrumentos da sua glória. Amém. Vamos terminar este abençoado culto, muito agradecendo a presença do casal Armando Alves, e que Deus vos possa acompanhar no regresso à vossa igreja e no vosso ministério. Pedimos, obviamente, que levem as saudações da Igreja Batista da Figueira da Foz à amada Igreja Irmã de Águeda, ou em Águeda, não é? Se calhar. Então vamos ficar de pé, por favor, e vamos terminar este culto com uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado porque nos trouxeste a esta casa neste dia que também é o teu dia. Obrigado, Deus, porque apesar da nossa transgressão, do nosso pecado, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar. Então, Senhor, com este sentimento de agradecimento a Ti, por aquilo que Tu fizeste na cruz, nós Te entregamos este culto e as nossas vidas e também esta palavra que ouvimos e que possa frutificar em nós, possa ser objeto de colocação em prática durante esta semana. Que Tu possas abençoar-nos nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, no nosso lazer, na nossa família, com os nossos amigos, e que possamos mostrar que Tu nos capacitaste, que Tu nos sensibilizaste, e que queremos que através de nós Tu faças os resultados e que produzas aquilo que queres na vida daqueles que estão à nossa volta. Então, Senhor, que Tu possas ser connosco durante esta semana, leva-nos para nossas casas sem que nada de mal nos aconteça, abençoa cada um dos assuntos e das pessoas por quem nós temos orado. Ainda agora recebemos a comunicação de que a nossa irmã Célia precisa das nossas orações lá no Luxemburgo, onde ela está. Que Tu, cada assunto que é aqui apresentado, que está no nosso boletim, que está também nos nossos corações, em tudo possa ser feita a Tua vontade e que Tu possas atuar da forma como é melhor para Ti e de acordo com a Tua vontade, e que nós sejamos capazes de a aceitar. Leva-nos para nossas casas sem que nada de mal nos aconteça, ser com cada um dos nossos familiares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.